Olá, graça e paz, muito boa noite. Estamos aqui começando novamente esse culto da família, Família da Fé. Estamos dando continuidade à série que nós paramos, interrompemos por causa dos festejos de finais de ano, Natal e Ano Novo, lá no dia 19 de dezembro. E estamos voltando hoje, formando uma geração de valentes. Nós estamos indo para a 8ª mensagem. E antes de nós orarmos e antes de nós começarmos, lembre-se que nós somos a Igreja Batista do Bom Retiro. Eu quero te convidar a você se inscrever no canal da igreja, se inscreva também no Instagram da igreja, dos pastores da igreja, no meu próprio Instagram, enfim, no Instagram do povo da igreja. Acompanhe, sempre tem uma mensagem de fé, de esperança. Compartilhe também essa mensagem, envie o link dessa mensagem, enfim. Dê um like também, que é importante. O YouTube entende que essa mensagem foi relevante e vai estar distribuindo. Então, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Não é propagar pastor ou pessoas, mas sim propagarmos a palavra de Deus. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Vamos orar? Vamos começar realmente buscando a presença do nosso Deus, clamando por Ele. O ano está iniciando, nós estamos aqui na segunda semana do ano, 15 dias já do ano de 2021, com muitas expectativas da vacina e de tantas outras coisas. E nós temos realmente buscado a Deus e desejamos realmente que esse ano de 2021 seja um ano que transforme os nossos corações. Temos que entender a urgência de pregarmos a palavra de Deus, de levarmos a esperança para o aflito, para o angustiado, e é isso que eu quero te convidar a fazer. Feche teus olhos, busque a presença do Senhor aí na tua casa, ore, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a tua presença e a tua face. Pai, nós agora olhamos para o Senhor e cremos no Deus de proteção, no Deus de cura, no Deus de restauração que o Senhor é para nós. O Senhor é aquele que é um grande Pai, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, que derrama graça e amor sobre aqueles que te invocam, aqueles que te buscam. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e agora nós queremos ser ministrado, que o nosso coração seja ministrado pelo Teu Espírito Santo, através dessa palavra, Pai. Queremos sim nos tornar valentes, mas valentes de guerra, mas na guerra espiritual, na guerra contra o pecado, na guerra contra as maldades e contra as hostes espirituais, entendendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nos forma, Senhor, como valentes guerreiros do Senhor, para enfrentarmos sim as batalhas, mas para sermos vitoriosos com o Senhor. Nós dependemos do Senhor, então encha o nosso coração de fé nessa noite, encha o nosso coração, Pai, de alegria e aplica essa palavra poderosa do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos agora para a palavra do Senhor. O tema que eu coloquei nessa noite é formando um valente de Deus. Como se forma, pastor, um valente? Como a gente forma valentes? Como a gente forma homens e mulheres cheios do Espírito Santo? A gente só tem como dar a direção. A gente só dá um trilho, a gente só pode dar um norte para a pessoa, uma caminhada. E nós, como cristãos, entendemos que esse poder, essa manifestação da graça, isso vem através do quê? De uma vida de santidade, de santificação, uma vida de consagração. Uma vida onde eu medito na palavra, uma vida onde eu tenho intimidade com Deus, uma vida onde eu ando com pessoas de Deus. É dessa forma que um valente se levanta, que um valente é formado, quando ele anda com homens e mulheres que têm algo a acrescentar na vida dele. Homens e mulheres que podem ajudar, homens e mulheres que se dispõem realmente a caminhar junto com pessoas. É dessa forma que nós entendemos que a gente forma um valente de Deus. Logicamente que um homem cheio de Deus, ele é cheio do Espírito de Deus. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais habilitado ele está para abençoar outras pessoas, para caminhar com pessoas, mas principalmente para viver experiências novas com Deus. E eu quero falar nessa noite sobre um homem. Eu quero falar sobre o profeta Eliseu. Eu quero começar com o texto de 1 Reis 19:16, que diz assim: unja também, aqui Deus está falando com Elias, unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel. Aqui Deus está dando uma orientação para Elias. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá,
para suceder a você como profeta. E a gente, quando vai entendendo e pesquisando, por exemplo, a vida de Elias, os textos e muitos escritores e muitos comentaristas dizem que Elias não ungiu ninguém. Mas aqui no texto está dizendo que era para ele ungir o rei Jeú como o rei de Israel e também a Eliseu como profeta no lugar dele. Alguns dizem que talvez não tenha sido mencionado, que possa ter acontecido realmente esse derramamento, essa unção, ele ter ungido. Outros dizem que é algo que Deus revela a ele, mostrando como seria, e quem estaria no lugar dele, no caso Eliseu, o que Deus estava revelando para Elias o que haveria de acontecer. Então Deus revela a Elias o que vai acontecer, o que iria acontecer. Deus está revelando ao profeta Elias algo que vai acontecer. Deus prepara o sucessor do profeta. É interessante quando nós observamos como Deus age na nossa vida, como Deus age no meio da igreja, como Deus ele age no meio do povo dele. Porque ele vai o quê? Preparando o sucessor, ele vai preparando a próxima geração. E nós entendemos que ninguém é insubstituível. Sabe aquela pessoa que pensa que é insubstituível? Aquele líder de célula, aquele líder, aquele pastor, que ele é um pastor às vezes centralizador, aquele líder, aquela pessoa, aquele chefe, que ele centraliza tudo nele, ele acha que ele é insubstituível. É aquela pessoa que pensa assim, se eu não estiver aqui, o negócio não funciona. Se não for eu que esteja na igreja, se não tiver sobre a minha liderança, não vai funcionar. Eu não confio em ninguém, porque eu sou apenas o máximo do máximo. Eu sou quase o supremo, eu sei todas as coisas, eu sou melhor do que todo mundo. Tem pessoas que pensam que são insubstituíveis. Não existe ninguém insubstituível. Eu quero que você entenda nesse início de conversa que ninguém é insubstituível e Deus está mostrando para o próprio Elias, dizendo, olha, Eliseu vai te substituir, você vai ungir o próximo profeta. Esse homem ele vai dar continuidade naquilo que você, Elias, começou a fazer. Elias ele representa ele tem uma representatividade como um protetor de Israel. É o que Deus faz. Deus é o protetor do povo dele. Deus é o protetor de Israel. Deus é o protetor da igreja. Deus é o nosso protetor. É o protetor daquele da minha família. Então entenda isso, ninguém é insubstituível. Por mais que você faça muito bem algumas coisas, ou várias coisas, ou você tenha várias habilidades que eu não tenho, você tem, mas ninguém é insubstituível. Nós precisamos entender, então precisamos formar, precisamos delegar, precisamos ensinar as próximas gerações. E esse homem ele é escolhido por Deus, e unge Eliseu, filho de Safate. Eliseu quer dizer Deus é a salvação. Bem propício para quem vai ser o profeta ter o nome de Eliseu. Deus é a salvação. Deus é a minha salvação. Deus ele precisa e ele é, mas ele precisa ser na tua vida, porque ele é salvação. Ele é o Salvador. Mas muitas vezes pessoas não entendem, não aceitam Deus como sendo o seu Salvador, como sendo aquele que nos salvou e salva, não apenas do pecado, mas nos salva de todas as mazelas que nós vivemos, de todas as disfunções que nós temos. Então Deus é a salvação. Esse era o significado do nome de Eliseu. Como que quando nós olhamos para esse texto, e Deus está deixando claro que era para ungir Eliseu, você já foi marcado com o Espírito Santo de Deus, você já foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, Deus já é a tua salvação, Deus é o teu Salvador, em Jesus Cristo isso é completo, ou seja, acontece a salvação para nós hoje, acontece na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outra necessidade, não existe mais a necessidade de expiação através de um bode, de um touro, de um cabrito, de uma ovelha, de uma rolinha, não precisa, porque a expiação pelo meu pecado, pelo teu pecado, já foi feito pelo sangue do Cordeiro, já foi feito pelo sangue de Jesus Cristo. Então Eliseu, Deus é a salvação, Deus é o teu Salvador. É a primeira pergunta que eu quero que você pense nessa noite. Deus, ele é o teu Salvador? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui nós já estamos em João 15,16, está falando justamente que nós fomos escolhidos por Deus. Sem Deus estamos perdidos. Jesus Cristo nos encontrou, vocês não me escolheram. Não é nós que escolhemos a Deus,
Nós fomos criados por Deus, nós somos encontrados por Deus, Jesus nos encontra. E quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, então a nossa vida ela precisa expressar isso através das nossas atitudes. Não existe a possibilidade de eu ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo e eu continuar vivendo com as mesmas práticas, porque quando o encontro com Jesus Cristo ele é genuíno na minha vida, ele vai me levar a me posicionar contra o pecado, a viver contra aquelas práticas que eu recebi, que eu herdei, que eu mesmo desenvolvi, porque muitos pecados nós aprendemos, muitos pecados nós repetimos, mas muitos pecados nós decidimos cometer o pecado. É isso que Deus está falando. Então nós somos encontrados pelo próprio Deus. Jesus nos encontrou, Ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você foi encontrado por Jesus. Acredite nessa palavra, nesse versículo de João 15:16. 1 Samuel 16:1 diz assim: encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos para ser rei. Olha Deus escolhendo novamente aqui, nesse texto de 1 Samuel 16:1, Deus está repetindo. Assim como Deus pega Moisés e diz, olha, eu escolhi Josué. Agora Deus pega Elias e diz, olha, eu escolhi Eliseu. Agora Deus chega para Samuel e diz, olha, vai até a casa de Jessé. E lá, o belemita, e lá eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Encontrei um homem segundo o meu coração que vai me obedecer com integridade. Deus escolhe. Então a unção vem de Deus. Deus manda ungir aquelas pessoas. Deus manda ungir Josué. Deus manda ungir Eliseu, e Deus manda ungir Davi também. A unção, então, que nós recebemos, ela vem de Deus, mas Deus usa as pessoas para repartir, para derramar essa unção sobre a nossa vida. Mas a unção é dele, a unção vem do alto. Eu quero que você entenda isso. A unção que temos, nós recebemos de Deus, ela vem de Deus sobre a nossa vida, porque é Ele mesmo que escolhe. Então o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o. 1 Samuel 16:12, quando Davi chega em casa, depois de estar o dia todo no campo, chega na hora da alimentação, na hora de comer a refeição, então agora Davi chega em casa, e quando Davi chega, que ele coloca o pé dentro de casa, depois de um dia de trabalho, note que Davi estava trabalhando, isso é importante. Então o Senhor disse a Samuel, vai lá e unja. É isso que Deus está dizendo. Então Deus nos escolheu. Eu quero que você entenda que você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Quando nós falamos em formar valentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que têm os seus joelhos marcados, dobrados, de estar na presença do Senhor, é isso que nós estamos falando, porque quem nos unge é o próprio Deus. Sendo encontrado por Deus, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Depois desse texto de 1 Reis, lá 19, 16, que nós lemos, então passa-se agora os 3 versículos, e Elias agora sai, e ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar Eliseu, a quem Deus falou um pouquinho antes para ele. Deus já tinha falado o que ia acontecer para Elias. Filho de Safate, ele estava o quê? Arando. Em outras palavras, Eliseu estava o quê? Trabalhando. Eliseu estava ocupado. Deus procura pessoas ocupadas. Deus vai sempre procurar pessoas que já estão trabalhando, já estão ativas. Muitas pessoas ficam olhando. Eu converso com pessoas, eu já ouvi de pessoas, pastor, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força. Só que agora a aposentadoria mudou no Brasil. E a gente precisa de muito mais anos trabalhado. Então dá para fazer as duas coisas, lógico que dá para mim cumprir as minhas obrigações no meu trabalho, para sustentar a minha casa, e dá para mim servir a Deus, lógico que dá. Só que pessoas, então, pensam assim, ficam esperando, eu estou orando a Deus para Deus revelar o ministério para mim, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, qual igreja eu devo congregar. Eu quero te dizer que enquanto Deus não falar com você, se você está orando nesse sentido, não está errado, mas enquanto Deus não falar, vai trabalhando, meu irmão. Trabalhe na obra de Deus, trabalhe também no teu trabalho, sim, para ter os teus recursos, mas faça algo, não fique parado. Pessoas ficam paradas esperando um anjo aparecer. Pessoas ficam paradas esperando o sobrenatural se mover. E é muito bom, lógico que todo mundo quer ver um anjo, todo mundo quer ver um sobrenatural, mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Deus não te mostrar claramente, vá fazendo algo, não fique parado esperando.
ou apenas o mover das águas. Não, caminhe. Deus procura pessoas ocupadas. Deus estava olhando e Eliseu estava trabalhando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou. Olha só nesse texto como é interessante. Elias vai atrás de Eliseu. Não é Eliseu nesse primeiro momento, não é Eliseu que vai atrás de Elias. Porque Deus já tinha revelado para quem? Para Elias, quem ia ser o seu sucessor. Agora Elias se encontra e vê Eliseu trabalhando e ele vai ao encontro. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. É interessante. Elias lança a capa. E tinha uma escola de profetas e ali tinha vários discípulos dos profetas que estavam esperando Deus falar com eles o que eu tenho que fazer, esperando o discípulo dar uma direção, o discipulador, quero dizer, dar uma direção para o discípulo. E agora Deus escolhe quem? Deus não escolhe nenhum daqueles homens, Deus escolhe alguém que está ocupado, alguém que já está trabalhando. Deus mesmo alcança os escolhidos, foi isso que nós lemos em João e repete aqui. Elias alcançou a Eliseu nesse primeiro momento. Eu quero dizer que Deus mesmo te alcança. Trabalhe para o Senhor. Faça algo, pregue o evangelho, use as redes sociais. Às vezes nós postamos tantas coisas, nós seguimos tantas pessoas nas redes sociais, pessoas que não têm nada a agregar na nossa vida, pessoas que falam um monte de bobagem, pessoas às vezes que falam piadinhas sem graça e nós estamos ali emprestando os nossos ouvidos para ouvir aquelas falácias. Deixamos de seguir pessoas realmente que possam acrescentar algo na nossa vida. Pare de seguir essas pessoas. Comece a seguir realmente pessoas que vão agregar algo de valor eterno para a tua vida. Então Elias alcançou a Eliseu. Interessante é que Eliseu ele recebe a bênção. E ele faz algo aqui para começar o ministério dele agora como um auxiliar de Elias. Ele faz algo que é impressionante, algo que às vezes eu e você não fazemos e que a próxima geração perdeu. Olha o que ele faz. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Agora é Eliseu que corre atrás de Elias. Por quê? Porque Elias joga a capa em cima de Eliseu. E agora ele corre ao encontro de Elias, ele entende o chamado ali. Nesse momento ele está entendendo que ele está sendo convocado pelo próprio Elias, ou seja, convocado pelo próprio Deus, para ser o quê? Alguém que vai caminhar. Como tinha a escola de profetas e os discipuladores lá tinham os seus discípulos, agora Elias chama um discípulo para caminhar com ele. Note que Elias não chama vários discípulos, Elias chama um discípulo. E ele chama então agora Eliseu. E aí ele vai e fala o seguinte, ele corre atrás de Elias e fala o seguinte: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Elias entende dos mandamentos. Elias entende que ele deveria honrar pai e mãe. E isso me impressiona na vida de Eliseu, que Eliseu começa da forma certa o ministério dele. Então ele revela o que? O seu caráter, ele revela o que? Ser um conhecedor da palavra de Deus, daquilo que Deus já tinha falado lá em Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então ele vai lá e honra o pai e a mãe dele. Ele chega em casa e diz para o pai dele: pai e mãe, o profeta aqui, Elias, era conhecido ali no meio de Israel. Ele lançou a capa dele sobre mim, ele me convocou, ele me chamou e eu estou indo, mas eu quero a bênção de vocês. Eu vim aqui para me despedir, mas eu preciso da bênção de vocês para que eu seja bem sucedido naquilo que eu vou executar como profeta daqui a pouco em Israel. E sai então, ele sai o quê? Com a bênção dos pais. Você que quer casar, você que ainda não casou e vai se casar em breve, ou algum dia, ou nesse ano de 2021. Você que está pensando em namorar, você que quer namorar, não saia sem a bênção do teu pai. Não saia sem a bênção da mãe. É importante nós recebermos a bênção dos nossos pais. Pastor, mas eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas você tem alguém que te ajuda, alguém que caminha com você. Peça a bênção espiritual daquela pessoa. Peça a bênção. É importante a gente realmente entender esse processo de honrar pai e mãe, entender esse processo realmente que Deus leva muito a sério aquilo que Deus estabeleceu como princípio da palavra dele. E Deus estabeleceu isso como um princípio de que nós devemos honrar nossos pais. Então honre o teu pai, saia com a bênção. Eu conheço pessoas que ficam dizendo assim: pastor, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair da casa dos meus pais, porque eu não aguento mais. Eu falo: meu filho, minha filha, só saia da casa dos teus pais com a bênção. Só saia da casa dos teus pais quando você for casar.
porque dali você está atraindo a bênção de Deus. Quando o pai e a mãe liberam a bênção sobre a vida do filho, eles estão liberando a própria bênção de Deus, porque os pais estão aqui para abençoar os filhos. Mas você está dizendo, pastor, eu nunca recebi uma bênção do meu pai. Procure alguém de confiança, o teu pastor, alguém que você possa confiar, e peça para ele te abençoar. Peça para ele liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua história. Então ele sai com a bênção, ele é um homem que sai com a bênção de casa. Ele é um homem também que obedece o seu chamado, obedecendo o chamado. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou, guarda essa palavra, queimou, o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Ele fez um grande churrasco. Ele faz aqui uma celebração e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Olha que interessante aqui, ele obedece o seu chamado. O que ele está fazendo quando ele queima o equipamento de arar a terra? O que ele está fazendo? Ele está quebrando o vínculo com o passado. Ele quebra agora os vínculos com as heranças, com o passado dele. Ele está dizendo, eu não vou mais voltar para fazer isso. Agora eu tenho um chamado, agora eu tenho claro o que Deus espera para a minha vida. Agora foi dada uma direção. Eu compreendo agora o que Deus quer da minha vida. E Deus está me dando a direção de como eu devo agir a partir de agora. Então agora eu estou obedecendo ao meu chamado. Ele quebra o vínculo com o passado. Precisamos quebrar o vínculo com o nosso passado. Precisamos entender uma coisa importante que eu quero que você entenda. Passado não resolvido, ele se torna presente na tua vida. Se você não quebrar as alianças, não quebrar os vínculos com o teu passado, com a herança que você recebeu, eu quero te dizer que esse passado ele se faz presente na tua vida e você carrega dores, traumas, que te influenciam até hoje nas decisões que você toma. E muitas dores que você carrega no teu coração são dores do teu passado. Algumas já são do presente, também é verdade, mas muitas dores do que nós carregamos, elas são dores do nosso passado. Então precisamos quebrar, queimar, quebre o vínculo, renuncia do seu passado para viver o novo de Deus. Ele renuncia todo o seu passado para viver o novo de Deus, obedecer ao seu chamado plenamente. Precisou queimar, ele precisou quebrar o vínculo. Qual é o vínculo que você precisa quebrar nessa noite? Qual é a aliança que você precisa rejeitar nessa noite? O que você precisa renunciar nessa noite para que você possa viver plenamente o chamado de Deus? Rompa com o teu passado, quebre os vínculos, queime como Eliseu fez. Ele queimou o vínculo do passado. Ele está dizendo, eu não vou voltar a fazer esse trabalho mais. Você precisa romper com o teu passado, respeitando a autoridade. Ele respeita a autoridade que foi delegada sobre a vida dele. Ele respeitou a autoridade do pai e da mãe quando ele foi até em casa e pediu a bênção do pai e da mãe. E ele está dizendo, pai e mãe, eu caminhei com vocês até aqui. E agora eu quero receber a bênção de vocês, porque agora eu vou estar debaixo de uma outra autoridade, não mais da autoridade paterna, mas agora a autoridade paterna sobre a vida dele é uma autoridade paterna espiritual. Elias se torna essa autoridade sobre a vida de Eliseu. Submete-se o que? A autoridade. Tantas pessoas sofrem, não conseguem viver na sua vida, não conseguem deslanchar, desfrutar de algo novo na sua vida, porque eles não se submetem à autoridade. Eles não aceitam a autoridade, seja a autoridade dos pais, seja a autoridade do cônjuge, seja a autoridade de um chefe, de um patrão, seja a autoridade do pastor na igreja. Eles não querem se submeter à autoridade. Eles querem viver em rebelião. E a rebelião vai atrair espírito de morte, como o pastor Lobo já nos ensinou realmente aqui, tem nos ensinado. Então entenda, você precisa se submeter à autoridade que foi colocada sobre a tua vida. Eliseu, ele me fala 4 coisas, ele passa para mim 4 ensinamentos muito preciosos aqui. Ele é leal. Pessoas não têm sido leais, não têm sido leal àquela autoridade que foi estabelecida sobre a vida dele. Várias pessoas não têm praticado a lealdade, têm sido desleais com as pessoas, falam mal. Pessoas que falam mal dos pais, pessoas que falam mal do cônjuge, pessoas que falam mal do pastor, falam mal da igreja, falam mal do chefe. Preste atenção, se você não é uma dessas pessoas, você não está se submetendo àquela autoridade, você está sendo rebelde, você está sendo desleal com aquela autoridade sobre a tua vida. Não honra. Então aquele homem, Eliseu, ele é leal a Elias, ele honra Elias. Por quê? Porque ele respeita aquela autoridade que está sobre a vida dele. E ele é um homem íntegro. São esses homens e essas mulheres que Deus escolhe.
São homens e mulheres que têm um caráter, como o caráter de Eliseu. São esses homens e mulheres que Deus escolhe para fazer uma geração de valentes, para levantar uma geração de valentes. São esses homens e mulheres. Então você precisa praticar a lealdade. Se você foi desleal com alguém, eu quero te dizer que você ainda tem tempo de pedir perdão. Peça perdão. Pastor, mas a pessoa que eu fui desleal não está mais comigo, já não está mais nem nesse mundo, Deus já arrebatou, já levou. Como que eu faço, pastor? Libere uma palavra de perdão, peça perdão pelas aquelas atitudes que você teve. Não é pedir perdão para a pessoa. Se ela não está mais aqui, se Deus já levou, você não vai pedir perdão para a pessoa. Você vai liberar uma palavra de perdão daquilo que está dentro do teu coração, porque você foi desleal. Você desonrou alguém, você tem desonrado alguém, alguma aliança que você tem desonrado. Você tem desonrado pessoas, passe a honrar as pessoas. A gente vê muito a desonra dentro do casamento. Muitos cônjuges desonram uns aos outros, e não é só com traição, não é só com adultério. É nunca falar uma palavra de incentivo, é nunca falar uma palavra de carinho, é nunca ter atitudes, gestos de amor, de carinho, de respeito com o teu cônjuge. Às vezes você está desonrando, a gente desonra os nossos filhos. Quando nós ficamos aborrecendo os nossos filhos, nós ficamos irando, até os nossos filhos se irar contra nós ficamos ali. Isso também é desrespeito. Nós desrespeitamos as pessoas, nós desrespeitamos as autoridades, nós desrespeitamos as pessoas, às vezes, que nós achamos que não estão no mesmo nível que nós. Pessoas, às vezes, que prestam serviços que nós desrespeitamos. Pessoas, às vezes, que olhamos para elas e achamos que elas são inferiores a nós desrespeitamos pessoas. E isso não vai gerar integridade no meu coração. Você precisa ser íntegro. Seja leal, honre, respeite e seja íntegro com as pessoas, com as autoridades que você tem caminhado. Então precisamos viver o processo. Eliseu é um homem que vai viver o processo, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Eliseu, ele vive o processo que Deus tem. Muitas pessoas já querem chegar, muitas pessoas já querem um lugar de destaque, já querem um lugar de autoridade, mas elas não querem viver o processo com Deus. Eliseu, ele vai viver o processo, ele vai aprender com Elias. Elias se torna agora o discipulador de Eliseu, e Eliseu começa a caminhar com Elias e ele entende o processo na vida dele. Deus está construindo algo na vida de Eliseu. Eliseu não estava pronto ainda para substituir Elias, ele precisa de uma caminhada com Elias. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, outro homem que me impressiona. Eu já falei sobre Josué algumas semanas atrás aqui, teve um estudo só sobre a vida de Josué. Josué também é um homem que me impressiona porque ele também passa pelo processo, ele caminha com Moisés anos e anos, ele caminha com Moisés até ele estar à frente, até ele assumir uma função de liderança. Valentes de Deus, eles vivem os processos. Os valentes de Deus são homens e mulheres que vivem os processos. Muitas vezes nós não queremos viver o processo, porque às vezes nós olhamos para o processo e ele é um processo doloroso na nossa vida. E nós queremos pular etapas, e eu quero te dizer que com Deus não funciona. Não tem como você pular etapas. Todas as vezes que você pula etapas, você se fere, se machuca, porque você não está apto, você não está preparado. Esses homens, eles vão demonstrando isso através da sua vida, eles vão dizendo assim, eu vou passar pelo processo. O processo que Deus estabeleceu. Então, viva os processos que Deus tem estabelecido sobre a tua vida. Os valentes, eles têm referenciais. Lembra que eu te falei há um pouquinho atrás ali de você seguir pessoas nas tuas redes sociais? Valentes têm referenciais. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Timóteo 1:2. Homens de Deus têm referenciais. Homens de Deus são referências. Eu quero que você entenda isso. Homens de Deus têm referenciais. Paulo era um referencial para Timóteo. Paulo, ele é pai na fé da vida de Timóteo. Ele mesmo diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, então, é alguém que cuida de Timóteo. Paulo é alguém que ensina, é alguém que discipula, é alguém que dá o caminho, dá a direção, que ensina tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, e ele passa para um filho dele na fé. Você precisa entender. Então, homens de Deus, eles precisam ter referenciais. Quais são os nossos referenciais? E homens de Deus são referências. Eu e você somos referência para quem? Você precisa entender quais são os referenciais que você tem, porque nós precisamos de uma referência espiritual. Tornem-se meus imitadores como eu sou de
Cristo. Paulo está falando isso em 1 Coríntios 11:1. Seguidores. Quem são os nossos referenciais? Quem são os seus referenciais? Quem são as pessoas que são referência para você nessa nação, na tua cidade, na tua igreja, na tua família? Quem são essas pessoas? Quem são os nossos referenciais? Porque os nossos referenciais vão dizer muito quem nós somos. Vai explicar muita coisa na minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento. Tem a ver muito com quem são as pessoas que eu olho como referência para mim, as pessoas em quem eu me espelho. Então, se você se espelha com uma pessoa que tem uma vida destruída, você provavelmente vai caminhar para ter uma vida destruída. Mas se a tua referência espiritual é alguém que é um homem de fé, uma mulher que realmente conquista, uma mulher realmente que, um homem também, que caminha com Deus, você vai desejar caminhar com Deus. Precisamos olhar quem são os nossos referenciais nesse tempo que nós estamos vivendo. Qual é a igreja que é um referencial? A igreja que é um referencial para mim é a igreja que prega Jesus Cristo como Senhor, Salvador, como cabeça, como fundamento da igreja. Essa igreja é uma referência. Se a igreja não deixa claro isso, ela não pode ser uma referência. A tua família é referência para as outras famílias, vocês são referenciais para as outras famílias. Qual é a família que é um referencial para você? Você precisa entender para quem somos referência, porque nós temos os nossos referenciais, mas nós também somos o que? Referência para outras pessoas, para outras famílias. E se a nossa família vive uma disfunção, se a nossa família está caminhando com distúrbios, eu quero te dizer que as pessoas que olharem para nós, ou vão repetir os distúrbios e as disfunções, ou não vão olhar para nós como uma referência saudável, uma referência positiva. Para quem nós somos referência? São duas perguntas muito sérias que eu quero fazer nessa noite para você. Primeiro, quem são os seus referenciais? E segundo, para quem você é referência? Precisamos de referências espirituais. Os valentes, eles têm marcas físicas e marcas espirituais, entenda isso. Os valentes de Deus são homens e mulheres que têm marcas físicas e espirituais. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. Quais as marcas de Jesus Cristo carregamos em nossas vidas? Quais as marcas de Jesus nós temos carregado? Aqui está falando um homem que tem as marcas de Jesus. Um homem que foi açoitado, um homem que foi perseguido, um homem que foi injustiçado. Porque ele carrega as marcas de Jesus. Nós precisamos carregar as marcas de Jesus. Mas as marcas de Jesus foi só açoite, pastor? Não. Existem várias marcas de Jesus, marcas de amor, marcas de compaixão. Jesus era alguém que amava pessoas e ama pessoas. Jesus tem compaixão das pessoas, ele continua tendo. Jesus, ele se preocupa com as pessoas. São marcas de Jesus, são marcas que ele tinha física, mas ele tinha marcas espirituais também. Quais são as marcas físicas que nós temos da caminhada com Deus? Quais são as marcas espirituais que nós temos da nossa caminhada com Jesus Cristo? Lembra? Jesus tem que ser o nosso referencial. Jesus tem que ser o meu primeiro e único e verdadeiro referencial. Os outros, as pessoas, os homens, as mulheres, as pessoas com quem eu caminho, eles vão se tornar uma referência para mim? Vão, desde que eles tragam, como Paulo mesmo fala, as marcas de Cristo. Se ele for um imitador de Cristo, eu posso querer caminhar com aquela pessoa. Agora, se ele não deixa claro, se ele não imita Cristo, eu não posso querer ter essa pessoa como um referencial para a minha vida. É isso que ele está dizendo. Quais são as marcas que você tem de Jesus? Valentes são selados por Deus, nós somos selados por Deus. Os valentes, além de ter marcas físicas e espirituais, eles são selados por Deus. Ora, é Deus que fez que nós e vocês permanecêssemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, é Deus que nos unge com o Espírito Santo. Ele nos selou, ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ele nos ungiu, o Senhor nos ungiu, Jesus nos unge, Ele também nos sela com o Espírito nos nossos corações, como uma garantia, como um selo, como uma propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos então essa propriedade. Nós temos o quê? O pertencimento, nós pertencemos a Deus. Pertencimento. Nós pertencemos a quem? A Deus. Eu quero que você entenda. Você pertence a Deus.
Eu pertenço a Deus porque nós temos o quê? Um selo, nós temos uma marca espiritual. E essa marca foi dada através do Espírito Santo de Deus. Como diz em Corinto, olha, vocês não sabem agora que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, que vocês não são mais de vocês mesmos, mas que vocês pertencem agora ao Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Você pertence a Deus porque os valentes são pessoas que são selados por Deus. Você tem o selo da promessa. Você tem o selo da garantia que você pertence a Jesus. O mundo espiritual, quando ele olha para você, ele vê realmente em você esse selo. O mundo espiritual consegue observar em você essa marca. Essa marca ela foi conquistada com o sangue do Cordeiro. E essa marca ela é uma marca espiritual que você pode até não entender, pode até não ver, mas o mundo espiritual vê que você tem um selo. E esse selo te dá a exclusividade de acesso ao Pai. Você tem acesso liberado a Deus. Use desse acesso que você tem, desse selo de propriedade exclusiva de Jesus. Esse homem ele pede algo que é espiritual. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você? Antes que eu seja levado para longe de você. Elias pergunta para Eliseu, o que você quer? O que você quer, Eliseu? Peça agora, para que eu possa fazer por você. Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha que pedido ousado de Eliseu para Elias. Eliseu pede uma unção que transpõe o natural, o físico e alcança o espiritual. Eliseu ele está pedindo muito mais do que apenas a unção ali, uma unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ele está pedindo algo que vai transpor o natural daquilo que estão vendo, vai transpor o mundo físico e vai alcançar o que? O mundo espiritual. E isso me faz refletir o que nós temos pedido a Deus, o que eu e você pedimos a Deus muitas vezes. Eu fico perguntando, o que eu tenho pedido a Deus? Eu tenho pedido algo espiritual, eu tenho pedido algo apenas físico, algo apenas natural para Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto somente com as coisas físicas e naturais, e esquecemos das coisas espirituais, esquecemos da nossa vida espiritual. Estamos tão atarefados com nossa vida física, com a nossa vida natural, que nós esquecemos da nossa vida espiritual. E esse homem aqui, ele pede algo impressionante. Ele pede o quê? Eu quero ser herdeiro do teu espírito profético. Eu quero ser o teu herdeiro, do teu espírito profético que está sobre a tua vida. Esse homem ele faz um grande pedido. Disse Elias, você fez um pedido difícil. Elias mesmo reconhece para Eliseu e responde, você fez um pedido difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Aqui ele bota uma cláusula, já viu os contratos? Aqui tem uma cláusula. Olha, Eliseu, você me pediu algo muito difícil. Na verdade, você me pediu algo que não depende de mim, depende somente de Deus. É isso que Elias está dizendo para Eliseu. Você me pede algo que eu mesmo, naturalmente, não posso te dar. Eu não tenho como te dar aquilo que você está me pedindo. Somente Deus pode fazer isso. Mas, se você entender, se você nessa caminhada, você em nenhum momento se separar de mim, se você observar tudo que eu estou te ensinando, se você conseguir caminhar comigo e entender o processo de Deus na tua vida, e você estiver comigo no momento em que Deus nos separar, no momento que Deus me arrebatar, me levar, eu quero te dizer que você vai ser atendido. Mas se você não estiver, se você estiver distraído, você não vai conseguir o que você pediu. Muitas vezes nós não conseguimos e não alcançamos aquilo que nós temos buscado, não nos tornamos um valente diante de Deus, porque nós estamos distraídos com as coisas do mundo. Muitas coisas nos distraem, é isso que Elias está dizendo para Eliseu, não deixe que nada te distraia, Eliseu. Foque naquilo que você está pedindo, foque naquilo que você quer fazer, foque naquilo que você deseja alcançar. É isso que Elias está dizendo para Eliseu. Então, não deixe que distrações venham a roubar o teu coração, Eliseu. Não deixe que as distrações do mundo, porque você está caminhando comigo e você acha que você vai ter fama, você não vai ter fama, você vai ser perseguido, você vai passar momentos difíceis, mas foque, não foque nas distrações. Deus é quem define. É isso que Elias está dizendo, olha, essa definição vem de Deus, mas como Deus
te chamou, eu entendi que Deus quer realmente te pegar esse espírito profético que está sobre a minha vida e dar como uma unção sobre a tua vida. Eliseu faz então um grande pedido, ele é um homem ousado. Eu quero dizer que Eliseu é um homem ousado. Quando ele faz esse pedido, ele está sendo um homem ousado. Você que me escuta nessa noite, você é um homem, uma mulher ousado. Naquilo que você quer construir, naquilo que você quer fazer no mundo espiritual e no mundo físico, você é alguém ousado. Ou você é alguém que se contenta em viver dessa forma. Quero te dizer que você pode fazer um ano de 2021 diferente. Faça esse ano ser diferente. Não viva como você já viveu 2020, 2019, 18, 17, e assim você vem se arrastando durante os anos. Faça algo diferente, seja ousado. Eliseu foi um homem ousado, por isso ele alcançou o que ele estava pedindo porção dobrada. Ele terá que reconhecer o filho da mulher, que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Deuteronômio 21, 17. Sabe por que eu estou falando agora? Eu voltei lá para o texto de Deuteronômio. Porque Eliseu ele pede algo para Elias, que é uma herança. Ele pede uma herança de filho. Quem recebe porção dobrada é o filho. Ele pede o que? Uma herança de primogenitura. É isso que Eliseu está pedindo para Elias. Ele está dizendo: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, eu quero o direito de primogenitura, eu quero o direito de filho mais velho. É isso que eu quero, Elias, de você. Então ele pede algo que realmente é dado para quem é filho. Você não vai dar a tua herança para quem não é filho, você deixa a herança para filho. Nós deixamos a nossa herança, e quando eu falo de herança, eu não estou falando apenas de herança física, eu não estou falando de carro, de dinheiro, de casa, de posse, de bens. Também é, mas não é só isso. Eu estou falando aqui de uma herança espiritual. É isso que Elias pede. Ele pede o dom profético que estava sobre Elias. Agora Eliseu pede isso sobre a vida dele. Pedindo com sabedoria. Precisamos pedir sim, precisamos ser ousados sim, como eu falei lá atrás, mas nós precisamos pedir com sabedoria. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Esse é um homem, é um valente, é um homem que pede com sabedoria, ele pede dentro da vontade de Deus. Ele é ousado sim, mas ele é ousado para fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Deus nos dá um espírito de sabedoria sim, Deus nos dá um espírito de ousadia sim, para nós caminharmos com ele, para nós executarmos o nosso chamado, para nós executarmos a nossa vocação diante desse mundo que jaz no maligno, um mundo depravado, um mundo sem esperança, que a esperança é Jesus Cristo, e muitos não acreditam nessa esperança, e muitos zombam da esperança, que é Jesus Cristo. Precisamos pedir sim com sabedoria. Foi isso que Eliseu fez, recebendo então a unção dobrada. Se vocês, apesar de serem maus, presta atenção em Mateus 7,11, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Filhos, essa unção dobrada é para filho, mas ele precisa demonstrar algumas características de amor e de lealdade. Eu já falei de lealdade lá atrás. Então, para nós recebermos essa unção que é derramada sobre a nossa filha, a unção é para filhos. Então, você quer ter uma unção de Deus na tua vida, eu quero te dizer que a primeira coisa, você precisa ser filho de Deus. Para receber a unção do Pai, você precisa ser filho de Deus. E esse é o primeiro parênteses que eu te faço agora. Você já é filho de Deus. Você já fez uma aliança com Jesus Cristo. Você já recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Se você não fez, essa noite eu quero te dar essa oportunidade de você convidar Jesus a ser o Senhor e Salvador da tua vida. Primeira coisa, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque a unção, a herança é para filhos. E isso vai trazer o amor de Deus no teu coração. E vai inundar o teu coração de amor para que você ame outras pessoas. E assim você vai o quê? Exercitar a lealdade a Deus. Precisamos ser leais ao nosso Pai. Precisamos exercitar a lealdade com os nossos pais físicos, mas também com o nosso pai espiritual. Pastor, mas eu sou desleal com Deus muitas vezes. Mas muitas vezes eu já fui desleal com Deus e às vezes ainda sou. Você é desleal com Deus sim, com o nosso Pai.
Nosso Pai eterno, muitas vezes, quando nós não fazemos o que Deus manda, nós estamos sendo desleais a Deus. Quando Deus pede algo para nós que nós achamos que é difícil demais e nós não queremos fazer ou nós não queremos entregar, nós estamos sendo desleais a Deus. Quando Deus diz para nós, vai lá e leva uma palavra, ou prega a minha palavra, fala do meu amor para aquela pessoa, e eu não faço, eu estou sendo desleal a Deus. Então, para nós recebermos a unção dobrada, nós precisamos entender que nós precisamos ser filho. A unção é para filhos. Para que nós tenhamos o nosso coração inundado do amor, para que sejamos leais a Deus. Porque nós recebemos do Pai, recebendo do Pai. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. 2 Reis 2:12. Elias era um pai espiritual para Eliseu. Elias estava, como eu falei lá atrás, como um protetor para Israel. Olha, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Porque Deus estava com Elias e essa unção que Elias tinha, que foi derramada pelo Espírito de Deus, então alcança as pessoas. Elias então é pai espiritual de Eliseu. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é o teu pai? Porque nós recebemos do próprio Pai. Deus é o nosso Pai. Deus é o meu Pai. Você é alguém que caminha com pessoas? Lembra que eu falei de referenciais ali atrás? Você é referencial para alguém, você é referência para alguém. Porque você vai receber do próprio Pai. Transferindo a unção ministerial, ou transferindo somente a unção. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Lembre-se que pouquinho lá atrás, depois de 1 Reis 19, que fala que Deus fala para Elias que é para ele ungir Eliseu, e eles estão caminhando e eles agora estão atravessando o Jordão, e agora ele volta para o Jordão, agora Eliseu volta sozinho. E descerei, e falarei com você, e tirarei do teu espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha de assumir tudo sozinho. Números 11:17. Aqui Deus está falando com quem? Com Moisés. Eu vou repartir o teu espírito. É isso que Deus está dizendo. Eu derramei agora, Eliseu, sobre a tua vida, o espírito que estava o meu espírito que estava sobre a vida de Elias. E agora Deus faz isso, então ele transfere, ele compartilha. Devemos repartir o que recebemos de Deus. A unção que nós recebemos de Deus, nós devemos compartilhar com as pessoas, nós devemos derramar, logicamente, para derramarmos sobre alguém, para transferirmos a unção, para compartilharmos a unção que nós recebemos. A unção tem que ser compartilhada para filho. Você precisa ser filho, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, você precisa estar debaixo da autoridade espiritual do teu pastor, da tua igreja, para que você possa receber essa unção de Deus sobre a tua vida, para que você possa cumprir o ministério que Deus te vocacionou, te chamou. Deus está com Eliseu, nós já estamos terminando. Então bateu nas águas do rio com o manto, ele faz a mesma coisa e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Vocês estão entendendo? Você entende que estar debaixo de uma cobertura é importante? Olha o que acontece, Eliseu andou debaixo da cobertura espiritual de Elias e agora ele recebe o espírito profético de Elias e repousa sobre Eliseu. Quem reconhece são as outras pessoas. Eu quero que você entenda. Eu não preciso dizer quem eu sou, as pessoas veem quem eu sou. As pessoas precisam ver que eu sou filho de Deus, que eu sou filho amado de Deus. Ele está sendo reconhecido. Eliseu agora é reconhecido por quem? Pelos discípulos dos profetas. Eles reconhecem que a unção que estava sobre Elias agora foi derramada sobre Eliseu. O Senhor demonstra que está com Eliseu quando ele bate o manto de Elias e o rio então abre. Ele está dizendo o quê? Ele está mostrando realmente que Deus está com ele. Onde está o Deus de Elias? Ele faz essa pergunta, Eliseu, ele faz essa pergunta para Deus, o Deus de Elias. E Deus responde para ele, eu sou o Deus de Elias, sim, mas eu sou o teu Deus também, Eliseu. Entenda isso, Eliseu. Você invoca a mim agora, não como Deus de Elias, mas como Deus de Eliseu. Eu quero que você entenda que você precisa invocar Deus aí na tua casa. Não apenas como o Deus do vovô, o Deus da vovó, o Deus do papai, o Deus da mamãe, o Deus do meu irmão, não. Como sendo o teu Deus, como sendo o teu Pai celestial. Você precisa invocar o nome do Senhor aí na tua casa. Não precisa apenas olhar o que Deus foi para o teu avô, para o teu pai, mas aquilo que Ele quer ser para você. E aquilo que Ele é em você, porque você vai ser reconhecido como filho.
Quando nós andamos com Deus, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Eu não preciso dizer que eu sou filho. As pessoas veem que eu sou filho, que eu tenho uma paternidade, que eu tenho um pai. Deus está com Eliseu, Deus está com você. Eliseu, o valente de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você venha se tornar um grande valente de Deus, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos aprender com quem está na nossa frente, com quem já fez algo, quem já deixou um legado. Elias deixa um legado sobre a vida de Eliseu. E Eliseu precisa deixar um legado, e depois nós vamos ver numa outra conversa, numa outra ministração, num outro ensino, nós vamos ver o que Eliseu faz com a unção que foi dobrada sobre a vida dele, que ele recebeu. Mas nós precisamos passar aquilo que nós recebemos de Deus, através das pessoas, através da nossa liderança, nós precisamos passar para as outras pessoas. E essa noite é noite de você, se você não é filho, aceite Jesus agora, coloque aí, eu recebo Jesus, coloca no chat da igreja, eu recebo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E diga assim, eu recebo a unção de filho agora, eu recebo a unção dobrada de filho de Deus, eu recebo a unção de Deus na minha vida. Coloque aí no chat da igreja. Eliseu, o valente de Deus, mas podia ser Marcos, o valente de Deus, podia ser Maria, valente de Deus, podia ser o João, valente de Deus, podia ser o Maurício, valente de Deus. Não importa o nosso nome, importa o nosso sobrenome. Porque o nosso nome, cada um tem o seu nome, mas o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, esse tem que ser o nosso nome, esse tem que ser o meu sobrenome. O meu sobrenome dá a direção de quem eu sou. Quando eu sou filho de Deus, eu tenho uma direção, a minha direção é a eternidade com Deus. Marcos, filho de Deus vivo. João, filho do Deus vivo, nós temos um endereço, nosso endereço é a eternidade com Deus. Eu quero te convidar a orar nesse instante para que você seja esse homem, essa mulher, esse valente, esse guerreiro de Deus, para conquistar, mas mais que conquistar, para viver com Deus. Para obedecer a Deus, para cumprir a vocação, para cumprir o chamado. Talvez o teu chamado seja primeiramente e seja dentro da tua casa, então cumpra o teu chamado primeiro na tua casa. Pastor, eu quero evangelizar o mundo, mas você comece evangelizando a tua família. Comece vivendo a plenitude do que Deus tem aí dentro da tua casa, e daí você vai estar apto realmente para ir evangelizar o mundo e as outras pessoas. Comece com alguém. Pastor, a minha família já está toda no altar, então comece com os de fora, com os teus familiares, com os teus vizinhos, com os teus amigos, com as pessoas do teu círculo de relacionamento, comece com as pessoas. Fale do amor de Deus, Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, os sinais estão ficando claros. Basta nós lermos a palavra de Deus e pedimos sabedoria para o Espírito Santo revelar nos nossos corações, ele vai se revelando. E nós temos visto realmente que nós temos caminhado para o final dos tempos. Precisamos consertar nossa vida, e essa noite é noite de conserto, é noite de restauração, é noite de nós entendermos a paternidade de Deus, para sermos valentes de Deus, e o valente é quem é filho. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu oro agora para aqueles que estão escutaram e participaram desse culto nessa noite, e ouvir essa palavra do Senhor, Pai. Eu oro para aqueles que ainda vão escutar essa palavra num outro tempo, Deus. Então que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa ministrar nesses corações, que o Espírito Santo de Deus possa formar esses homens e mulheres valentes, Pai, guerreiros do Senhor. Homens que entendem o processo na sua vida, o processo de construção, o processo de restauração, de salvação na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada vida, com as bênçãos espirituais, emocionais e físicas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo sopre agora em cada coração aí nesses lares. Que o teu Espírito Santo agora, ministre nesses corações a fé e a esperança, Pai. Que toda tristeza, que todo desânimo, que toda angústia, que toda insatisfação vá embora em nome de Jesus. Que toda mágoa, que todo ressentimento, que toda tristeza, que toda traição, que toda a mentira, que todo engano vá embora em nome de Jesus. E dê lugar agora à paz do Senhor nesses lares, nesses corações. Abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso que nos assiste nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, que é um Espírito de amor, de paz, possa abençoar essas vidas, Pai. Esses homens, ó Pai, que estavam abatidos, esses homens e mulheres que estavam cansados, deprimidos, se levantem agora. Que possa, Pai, levantar uma grande geração de valentes do Senhor. Homens e mulheres que vão passar pelo processo sim, mas que sabem que no final do processo, ali existe uma linha de chegada, e essa linha de chegada é a eternidade.
Que o Senhor abençoe, Pai, cada casa, cada família nessa noite. Restaura os corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de participar, não deixe de dar um like nessa mensagem, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nos canais da igreja aí, nas redes sociais da igreja, dos pastores também. Siga pessoas que vão sempre trazer uma palavra de fé, de esperança para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.